Boa tarde, pessoal. Hoje na aula de informática industrial, nós vamos trabalhar com os circuitos combinacionais e como implementá-los no software Zélio. Bom, então a maioria de vocês já conhecem as portas lógicas, né? Então eu vou mostrar como implementá-las dentro do software Zélio. Então vamos abrir o software Zélio. Vamos criar um novo programa. Vou escolher esse controlador. Esse controlador aqui ele possui 10 entradas digitais e 10 saídas digitais, com linguagens ladder e blocos. Vamos avançar. Não vou utilizar nenhuma extensão, não vai ser necessário para essa aplicação. Vamos avançar. E aqui eu vou escolher inicialmente a linguagem ladder. Então aqui, pessoal, vocês têm a área de programação da linguagem ladder. E eu vou inserir inicialmente essa porta inversora, ou a porta conhecida como porta NOT. Então, o que ela tem como tabela verdade? Quando a entrada for 0, a saída é 1. Quando a entrada for 1, a saída é 0. Então, como que eu implemento essa porta aqui dentro do ambiente do zero? Então, aqui vocês vão primeiramente fazer o endereçamento. Vamos considerar a entrada I1. Esse controlador, como eu comentei com vocês, ele tem 16 entradas. Vou colocar ela como A, entrada A. E nós temos aqui a saída. Vou colocar essa saída aqui como a saída do meu controlador, que é o L. Então, aqui a gente vai implementar a função NOT. Nós temos aqui basicamente contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. Então, como é que eu faço a mudança de um contato normalmente aberto para um contato normalmente fechado? Basta usar a barra de espaço. Apertando a barra de espaço, ele comuta de aberto para fechado, fechado para aberto. E aqui vamos colocar a sua saída. Nós temos aqui 3 tipos de bobina. Qual é a diferença entre essas bobinas? Deixa eu começar apresentando para vocês a bobina do tipo contator. Essa bobina tipo contator, ela tem uma função semelhante a um contator utilizado em acionamentos elétricos. Então, para essa saída ser ativada, eu vou entrar aqui no meu ambiente de simulação, só pressionando esse botão S e Run. Então, aqui eu já estou no modo de simulação. Então, aqui eu tenho minha entrada I1, que eu enderecei como A, e minha saída Q1, que eu enderecei como L. Então, para a saída ser ativada, eu preciso manter pressionada a minha entrada. Então, essa é a característica desse tipo de saída. Ok? Ao passo que, se eu for utilizar uma saída do tipo set e reset, o que eu preciso? Eu preciso de 2 entradas, eu vou chamar essa segunda entrada de B. Então, quando eu der um pulso na bobina 7, ele vai ativar a saída. Quando eu der um pulso na bobina reset, ele vai resetar esta saída. Então vamos lá para a simulação. Eu dei um pulso. Como é que você simula um pulso no Zélio? Botão direito do mouse. Botão direito do mouse, pulso. Aí ele deu um pulso na bobina 7, ativou a saída. Dou um pulso aqui nessa entrada I2, vai ativar a bobina reset e vai desativar a saída. Então, essas duas bobinas, a 7 e a reset, são de uma única saída. Então, aqui vocês estão usando só uma saída, mas usando duas bobinas, set e reset. E, finalmente, esta outra bobina aqui, que a gente chama, que é chamada de teleruptor, ambiestável, como é que ela funciona? Então, vamos colocar aqui essa outra saída. Essa aqui funciona da seguinte forma. Se vocês derem um pulso, a saída vai para 1. Dão outro pulso, a saída vai para 0. Então, a mesma saída, a mesma bobina, recebendo um pulso, ela
vai comutar o seu estado de 0 para 1 e de 1 para 0. Então, aqui para vocês implementarem os circuitos combinacionais, vamos utilizar no momento essa bobina tipo contator, que vocês precisam energizar a entrada para ativar a saída. Então, como é que vocês implementam essa função NOT? A barrado é representado pelo contato normal fechado. Uau. Então, aqui agora, a saída ela está em 1 quando a entrada está em 0. Quando o A for para 1, a saída vai para 0. Ou seja, é uma função inversora. Próxima função. Função AND ou função E. Então, eu preciso das duas... o resultado da saída é igual ao resultado das duas entradas. Então, para eu ter a minha saída em 1, eu preciso do quê? Eu preciso de ambas, preciso da entrada A e da entrada B em nível alto 1. Se eu tiver somente uma dessas entradas em nível alto 1, a minha saída é 0. Então, aqui vocês têm uma equação L igual a A AND com B. Como que vamos implementar essa função? Então, primeiro, os contatos, a entrada ela não é barrada, é uma entrada normal. O B também não é barrado. Uma dica para vocês, sempre que eu tenho um produto aqui em ladder, os contatos eles estão em série. Vamos então fazer a simulação dessa porta. Então, a primeira entrada A em 1, a outra em 0, não ativa a saída. Só a entrada B em 1 e a entrada A em 0 não ativa a saída. E agora, com as duas entradas em 1, eu tenho a minha saída ativada. É o que se espera de uma porta E. Ok? Vamos então para a próximo circuito combinacional. Função OR. Então aqui eu tenho o quê? Se eu tiver uma entrada ou outra em nível 1, a minha saída vai para 1. Ou se eu tiver as duas em nível 1, eu também tenho a saída em 1. Então eu preciso de uma ou outra. Uma outra dessas chaves aqui precisa estar em nível alto 1 para eu ter minha saída em 1. Representada pela equação L igual a A ou B. Outra dica, pessoal. Quando vocês têm esse mais, o ou, vocês colocam os contatos em paralelo. Então, A ou B é representado dessa forma. Então, vamos lá. Quando eu tiver qualquer... tenho aqui a entrada A em 1, a minha saída está em 1. Quando eu tenho só a entrada B em 1, a minha saída também já está em 1. Então, bastante simples a maneira de representar essa porta OR. A próxima. Na sequência agora, pessoal, eu gostaria de trabalhar com algumas equações. Como que vocês podem implementar equações utilizando linguagem ladder? Isso vai ser muito importante para vocês para implementação de processos maiores usando controladores lógicos programáveis. Então, se eu tenho essa equação aqui, A ou B barrado, os dois barrados, AND com C. Como eu transformo isso em ladder? A ideia é utilizar o teorema de De Morgan, em que eu posso converter essa equação em A barrado, E com B barrado, AND com C. Como que eu implemento essas funções? Primeiro, aqui eu tenho três entradas, A, B e C. Outra questão, aqui vocês têm um produto, então vocês vão colocar todas essas portas em série. Então vamos voltar lá para o nosso editor Zélio. Então, primeiramente eu tenho que entrar para a parte de edição. Então eu tenho A AND com B barrado, essa equação aqui, tá, pessoal? A barrado, AND com B barrado, AND com C. Vamos lá. A barrado, AND com B barrado e AND com C.
Fundamental que você sempre que, antes de fazer o software, faça um endereçamento, verifique quantas entradas vocês têm antes de fazer o software de vocês. E aqui a gente pode entrar na simulação. Ela vai ser verdadeira quando o A e o B forem barrados e o C tiver um nível 1, nível alto. Então, é aquela dica que eu tinha comentado com vocês. Sempre que eu tenho produtos, eu coloco os contatos todos em série. Aqui eu tenho algumas outras funções lógicas que eu queria mostrar para vocês como exemplo para vocês implementarem utilizando o software Zerisoft. A primeira delas é essa aqui, A ou B barrado produto C ou D. Vamos lá. Então eu tenho aqui agora 4 entradas. Deixa eu apagar aqui. Então primeiro eu tenho A ou B barrado. Então eu vou colocar aqui A ou B barrado. E eu tenho C, uma end com C ou D. Então essa aqui é a minha implementação. Então notem que eu tenho aqui essa porta OU com os contatos em paralelo e essa outra porta OU com os contatos também em paralelo e essa end representada pelo produto deles. Posso fazer a simulação também aqui. Então, se eu tiver o A, qualquer um desses aqui em nível alto, o C ou D, a minha saída vai para alto. O outro exemplo que eu tenho é esse aqui. A ou B barrado end com C. Vamos lá então. Agora tem as 3 entradas. Deixa eu só entrar sempre entre no modo de edição. Então agora nessa outra eu tenho A ou B barrado. Vamos colocar A ou B barrado. A ou B barrado. E end com uma porta C. Então eu tenho aqui o B barrado. Se eu tiver aqui o C em nível 1, a minha saída naturalmente vai para nível 1 também. Outra equação, outra maneira um pouco diferente agora, pessoal, eu tenho o diagrama ladder e eu preciso buscar a equação. Então, como que eu consigo extrair a equação tendo um diagrama ladder? Então, aqui, pessoal, nessa condição, o que eu tenho? Contato aberto A, ele está aqui em série, então é uma end com quem? Com o B barrado, que está com uma OU com o C, e tudo isso aqui está em paralelo, é uma porta OU com o B e o D barrado. Então, a minha dica para vocês extraírem uma equação de linguagem ladder é que vocês tentem dividir o problema em várias etapas. Aí fica muito mais fácil para vocês conseguirem resolver. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e fico à disposição de vocês caso vocês tenham dúvida. Muito obrigado e até a próxima aula.